Pessoal, estamos de volta e agora para falar sobre um assunto que eu amo de paixão, mas que nós nunca até então tínhamos tido a oportunidade de trazer ao programa. Mas agora estamos aqui com uma fonte excepcional para falar sobre o assunto, que é a Luna Dweck. Ela é professora e palestrante do Kabbalah Center International. Então é professora de Kabbalah, tá, desta organização, Kabbalah Center International, e vai explicar para a gente um pouco sobre os fundamentos da Kabbalah e como essa sabedoria milenar pode te apoiar nas transformações de vida que eu sei que você deseja. Ela está aqui com a gente. Tudo bem, Luna? Como vai? Tudo bom, prazer Edu. em recebê-la, viu? O prazer Alegria, é meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa, falando com essa audiência incrível que você tem. Todo nosso. Agora, vamos explicar para a galera, primeiro ponto de partida, o que é a Kabbalah? Maravilhoso. Porque muita gente confunde, né? Verdade. E às vezes pensa que algo que não é Kabbalah é Kabbalah, então a gente vai separar o joio do trigo aqui para você de casa poder entender. Muito bom. Kabbalah, na verdade, é uma sabedoria. Kabbalah não é uma religião. Muitas pessoas me perguntam, mas Kabbalah é do judaísmo? A minha resposta é o seguinte, Kabbalah é o manual do ser humano. Kabbalah explica por que nós passamos pelo que nós passamos na nossa vida. Então, na verdade, não tem nada a ver com a sua religião. Você pode ser católico, judeu, muçulmano, hindu, qualquer coisa. O que é importante é a gente entender que o nosso propósito, Edu, nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Então, a Kabbalah nos ensina a ser um melhor judeu, um melhor cristão, um melhor evangelista, um melhor muçulmano, um melhor ser humano. Porque, afinal de contas, o que nós queremos na vida? Ser felizes. Essa é a máxima. Inclusive, Kabbalah, o nome Kabbalah significa receber. Receber o quê? Absolutamente tudo aquilo que nós desejamos. E aí eu lanço uma pergunta, né? O que nós desejamos na nossa vida? E eu até te pergunto, Edu, o que você deseja na sua vida? Eu penso que eu desejo muitas coisas, né? Penso que nós somos como se fossem pacotes de desejos, né? Buscando preenchimento. Então, acho que essa sensação de plenitude, né? Que algumas pessoas também idealizam muito, né? E confundem com felicidade, e aí já pensam que felicidade é uma coisa que é meio idealizada, né? E difícil de ser alcançada, mas eu imagino que o que todo mundo busca é a plenitude, né? Muito bem, então quando a gente fala de busca por plenitude, é um sentimento, né? Eu não consigo comprar, eu não consigo pedir emprestado, eu não consigo emprestar. Então, o que é isso? O que é essa tal plenitude? E eu já incluo também felicidade, prosperidade, amor, segurança, amizade, confiança. Tudo aquilo, isso, né, tá implícito dentro desta plenitude. Mas o que isso é? Na verdade, não são coisas materiais, mas são energias, porque na verdade nós fomos criados para recebermos toda essa plenitude. Mas será que a gente sente que tem absolutamente tudo isso? Não. Eu acho que não, né? A resposta é não. Alguma. E por que a gente não sente isso? Porque existe uma máxima nesse universo. Esse universo, ele foi criado por uma energia superior.
Então, mesmo, você não precisa acreditar em religião, mas o que a gente sabe e todo mundo acredita é que existe uma energia maior que rege este universo. Uma energia que a gente não vê, uma energia que a gente não sabe. Nós na Cabala chamamos de luz do Criador. Tá. E esta energia, ela é uma energia só de compartilhar, só de bondade, só de coisas boas, só de impartar. E essa energia, ela criou o que a gente chama na Cabala de recipiente. Recipiente significa nós, todas as almas do universo. Nós viemos para receber toda essa benevolência. Mas só tem uma coisa: a gente não veio receber de graça, a gente veio conquistar a nossa plenitude. E aí é muito simples quando a gente fala de conquista, porque o que significa? Uma criança quer ganhar um quebra-cabeças montado ou ela quer montar o quebra-cabeças? Montado, com certeza. Montado já não tem graça, né, gente? Então, olha como é simples o conceito. Você mesmo está falando, nós não vemos graça em receber as coisas prontas. Por quê? Porque esse é um sistema espiritual que nós vivemos na nossa vida. Então, a satisfação e a plenitude está na conquista daquilo que a gente quer. Então, o que conta é o meu esforço e não o resultado. Até mesmo porque senão a gente não vai se sentir merecedor, né? Em relação àquilo. É importante essa sensação, né, de conquista. Eu acho que isso que traz esse preenchimento aos recipientes. Exatamente. Que somos nós, né? Mas você entende do que este é um conceito espiritual que vale para todo ser humano, não importa aonde você vive, que religião você tem, qual o seu status econômico, qual a sua profissão. Todos nós queremos as mesmas coisas e sentimos as mesmas coisas. Sim. Esse desejo da conquista, ele foi estabelecido quando esse plano de mundo físico começou a existir. Então é para todos. É para absolutamente de status, todos, de tudo. Independente do status. Então, o que a Cabala vem explicar para a gente? Cabala é o manual do ser humano. Ela vem explicar que da mesma forma que existem leis dos 5 sentidos que a gente percebe nesse mundo físico, existe um outro mundo paralelo que se chama mundo espiritual. E, na verdade, eles ainda explicam que esse mundo que a gente vive é uma realidade que é uma ilusão. Ela só corresponde a 1% da nossa vida. 99% são energias que a gente veio conquistar. Então, a Cabala, ela nos ensina na prática o que nós podemos fazer para conquistar a nossa felicidade, a nossa plenitude. Porque a gente dificulta o processo para a gente mesmo, né? Tem pessoas que às vezes fazem pactos, né, negativos com situações, com coisas que não agregam mais absolutamente nada e estão presas a padrões nocivos. Então, eu imagino que assim, se a gente veio aqui para a gente poder conquistar determinadas coisas e tem a abundância para todos, essa luz do Criador, como você colocou, né, esse princípio de luz, de iluminação, isso está à disposição de todos nós.
Mas eu acho que às vezes as pessoas não conseguem caminhar nessa direção e estão presas a vícios e comportamentos que dificultam muito, né? Exatamente isso que está acontecendo hoje, cada vez mais na nossa vida. Então, na verdade, Cabala sempre foi uma sabedoria oculta. Ela sempre foi passada de mestre para aluno, tá? Numa coisa muito restrita. E foi só a partir do final dos anos 70 que o Rav Berg e a Karen Berg, a sua esposa, diante de uma aprovação celestial, vamos dizer assim, porque já a partir de 1500, porque o que aconteceu? Por que a Cabala ficou escondida durante tanto tempo? Porque as pessoas, nós não estávamos prontos para receber esse conhecimento. Então, a partir da era de Aquário, as pessoas já estavam prontas a receber esta sabedoria e colocá-las em prática na sua própria vida. Então, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o Rav Berg e a Karen Berg, eles abriram as portas do Kabbalah Centre para todas as pessoas que quisessem aprender a ser felizes, aprender a viver uma vida plena. Então é justamente isso. O que acontece? Nós, seres humanos, a gente veio para esse mundo sem manual. A gente não sabe, a gente sabe sim estudar para uma prova, mas a gente não sabe se a gente vai naquela entrevista e se aquele é o melhor emprego, se a pessoa que vai nos entrevistar está num bom momento, se aquela pessoa que a gente quer tanto se relacionar é a pessoa certa para nós, é ou não é? É verdade. Ninguém ensinou isso para gente. Então, na verdade, a Cabala, ela fala sim, existem regras para a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E o que eu tô falando, gente, não é para a gente meditar na montanha, muito pelo contrário. A Cabala fala que nós viemos para viver neste mundo no caos, caótico e procurar a ordem dentro dele. Então, é assim, Cabala é muito simples, mas não é fácil. Ou seja, não é a fuga dessa realidade, né? Porque algumas pessoas falam, eu quero me espiritualizar e quero uma vida de paz, então eu vou fazer um retiro, ou quero viver depois de um tempo em meio à natureza, né? Criando animal, descansando. E do ponto de vista da Cabala, essa não é a forma como a pessoa vai se desenvolver espiritualmente, né? Não, muito pelo contrário. Não que a Cabala não apoie você fazer um retiro, você fazer a meditação, você ir ter um certo tempo para você, mas vamos combinar uma coisa, Edu. Quando a gente está sozinho, não tem ninguém para nos incomodar, para apertar os nossos botões, vamos dizer assim, né? Então é muito fácil ser espiritual sozinho lá na montanha, tá certo? Agora, a gente não vive lá na montanha, a gente vive aqui nesse mundo, com esse caos, para que a gente encontre a ordem. Na verdade, é que nem uma brincadeira de esconde-esconde. É tão interessante, porque todas as coisas na nossa vida que a gente faz, elas refletem um conceito espiritual que a gente aplica no físico. Então, todo mundo, eu acho que brincou de esconde-esconde na infância, né? Então, como é que é o esconde-esconde? Uma pessoa vai lá, vira de costas, fica contando até 10, enquanto todos os outros se escondem, ok? Ok. Depois ela vira. Qual é a surpresa que ela vai ter se ninguém tivesse escondido? Ela vai ficar feliz ou decepcionada? Decepcionada. Porque perdeu o propósito. Então,
quanto mais, olha, pensem comigo, quanto mais difícil for encontrar a pessoa, mais satisfeita a criança fica e mais poderosa ela se sente, porque ela conseguiu descobrir. A essência da vida, gente, é uma brincadeira de esconde-esconde. Tudo aquilo que a gente quer no mundo, tudo está na nossa frente em potencial. Então, nós não enxergamos, mas tudo já está aqui. E cabe a nós descobrir como revelar essas bênçãos. E como é que isso funciona? Nós somos os únicos seres vivos que temos livre-arbítrio. Então, tudo que acontece na nossa vida é decorrência de decisões que nós tomamos. Então, é muito importante a gente estar atento a quais são as atitudes que eu estou tomando na minha vida que, em decorrência, me apresentam esses e esses fatos. Aí a gente fala assim, mas tem coisas que não dependem de mim. É a outra pessoa que fez, é a outra pessoa que não fez, essa situação de fora. Aí eu te pergunto o seguinte, quando a gente está num jogo, eu tô jogando com uma outra pessoa, certo? Certo. Essa outra pessoa é o meu adversário, tá certo? Ela me desafia e ela quer ganhar em cima de mim. Então, quanto melhor o jogador, mais animado eu fico. E maior é o desafio. Maior o desafio, maior o prêmio, não é assim? Então, é nível 1, você está jogando com aqueles básicos, Sim. É fácil ganhar. Então, esse nível é aquilo que a gente já sabe lidar na nossa vida. Se eu quero aprender a ser mais feliz, eu vou ter que começar a lidar com situações desconhecidas. Mais desafiadoras, então. Mais desafiadoras. Então, na verdade, a vida é um jogo. E através do meu livre-arbítrio, eu vou fazer escolhas. Então, na Cabala, gente, não existe certo ou errado. Eu posso vir aqui até a Paulista de vários modos. Sim. Então, eu posso vir do Itaim, que eu venho, pela 9 de julho. Eu vou ver casas, prédios, muitos carros, uma avenida grande. Ou eu posso vir pela Augusta. Sim. Eu vou ver lojas, restaurantes. Então, qual dos dois caminhos é o certo, o errado, o melhor ou pior? Não tem. Depende da minha escolha. Então, as minhas escolhas vão determinar algo já pronto. Se eu escolho ir pela Paulista, eu já sei que é isso que eu vou ver. E se eu escolho ir pela Augusta, eu já sei que é isso que eu vou ver. Então, a Cabala, ela vem nos ensinar que existem regras para esse jogo da vida. A vida funciona numa ordem perfeita de causa e efeito. Então, por exemplo, eu não posso dizer que eu não acredito na gravidade. Eu posso. Se eu pegar qualquer coisa e jogar, vai cair. Eu não posso dizer que a gravidade é boa ou ruim. Então, por exemplo, a eletricidade. Ela permite que a gente esteja aqui gravando
e conversando com tantas pessoas. Sim. Mas se eu colocar o dedo na tomada, vai levar um choque. Eu vou levar um choque. Eu posso dizer que a eletricidade foi boa nesse caso e ruim nesse caso? Não, porque ela é a mesma. É a minha escolha, como você colocou. É o que a gente faz, né, com ela. Exatamente. Então, o que a Cabala traz de fundamental para a gente? Ela traz uma consciência, um raciocínio e uma responsabilidade com liberdade. Eu começo a assumir as rédeas da minha vida. Eu sempre falo, e falo isso para os meus filhos, cada um de nós pode fazer o que quiser. Ninguém nos manda fazer isso ou aquilo. Você quer ser livre? Estuda a Cabala. Sabe por quê? Porque você vai perceber que você pode fazer o que você quiser. Só que você vai entender que se você puser o dedo na tomada, você vai levar um choque. E aí você vai aprender que se você ligar um aparelho de ar-condicionado, você vai ficar num ambiente fresquinho. Então, qual é a essência? Eu preciso saber disso. Então, a primeira coisa é o conhecimento, para que agora, através do meu livre-arbítrio, eu decida quais ações eu quero tomar na minha vida para que ela tenha um certo resultado. Porque olha só, é muito interessante essa frase, agora que a gente está no fim do ano, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor. Vocês já ouviram essa frase? Todo mundo fala, até eu falo. A gente Mas fala. olha só, gente, fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, não vai rolar. Esta é a definição de loucura de Einstein. Sabe assim? Sim. Então a gente nunca para pensar, a gente fala, se Deus quiser. Não, gente, Deus quer e já quis, e Ele sempre quer que a nossa vida seja melhor. É engraçado porque se a gente colocar em prática isso, até na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vê algumas pessoas agindo de uma certa forma e a gente pensa assim, fala, puxa, se essa pessoa agisse diferente, a vida dela seria tão melhor. Sim. Então, o Criador, gente, Ele quer nos dar tudo. E Ele pensa exatamente assim, você tem tudo para ser feliz. Mas será que a sua mente está alinhada com os seus desejos? Porque eu não posso querer ser próspero se eu só quero trabalhar 3 horas por dia. Então, nós queremos muitas coisas, mas não estamos dispostos a fazer o esforço para tê-las. Então, você vê como a gente é livre? Pois é. Agora, Luna, dentro disso que você falou, é muito importante a gente destacar, né, que temos então o livre-arbítrio, né, para a gente poder fazer as nossas escolhas. A Cabala, ela traz para a gente essa consciência de como funciona, quais são as regras, né, desse jogo da vida que a gente joga diariamente, como você colocou. Agora, tem muita gente que está acostumado ou a colocar a culpa no outro pelas coisas que não acontecem. A pessoa é infeliz, então a culpa é do cônjuge, né? De repente a pessoa põe a culpa no karma também, né? Que as coisas, ela passa por aquilo porque é um karma. E muita gente tem esse hábito de agir com vitimismo, né? E colocando a culpa em outras circunstâncias, né? Sem ver que a culpa de tudo são as escolhas dela. Então, o princípio de tudo é a pessoa também assumir a responsabilidade, né, da vida dela. Você falou uma palavra-chave. A palavra culpa na Cabala não existe. Por quê? Porque culpa só me paralisa. Eu não faço nada. Eu fico com aquele sentimento e eu não faço nada com ele. Então, culpa e vítima não existe. Por quê? Porque vamos combinar de novo, vamos voltar à nossa experiência. Nós viemos conquistar a nossa felicidade. Conquista
significa que eu vou ter sempre uma força oposta. Então é assim, o Criador, ele não manda um e-mail pra gente. Ele não manda uma cartinha e põe debaixo da porta e fala, Luna, Edu, olha, hoje você vai encontrar essa pessoa, ela vai te falar uma coisa que você não gostou, mas é só para você despertar e se lembrar de uma outra coisa que você precisa fazer. Então, o que acontece nesse mundo? O Criador manda pessoas na nossa vida para criar uma circunstância que me dê a oportunidade de ver como eu quero responder a essa situação. Então, quando a gente fala de culpa, de vítima, de foi o outro que fez ou o outro que não fez, o mais importante é eu perceber que o outro na minha vida, ele é um mensageiro. Então, vamos lá, um exemplo. A gente vai no dentista para quê? Para dar uma olhada como que estão as coisas, cuidar, né? Fazer uma manutenção, curar problemas, né? Bucais. Ver se tem algum problema, ok? Por quê? Porque quando ele acha o problema, ele pode tratar do problema, ok? Então, vamos lá, a gente está lá no dentista, ele está mexendo em todos os dentes, de repente ele mexe num dente que dói. Aí eu falo, ai, você é um péssimo dentista. Eu não sei o que você fez, agora você mexeu, tá doendo o meu dente, eu vou falar mal de você para todo mundo. A gente não faz isso, né? Porque o dentista vai falar, não, peraí, você está com dente dolorido e eu só estou tocando no seu dente. E para que eu estou tocando no seu dente? Para que eu tenha agora a oportunidade, que na verdade que você, cliente, tenha a oportunidade de se curar deste dente e ser feliz. Sim. Então, na verdade, ele descobriu algo que nem eu sabia, porque às vezes o dente não dói, só quando a pessoa mexe, o dentista, que a gente percebe que dói. Então, olha só, na nossa vida, as pessoas que a gente sente incômodo são exatamente o que o dentista faz. Estas pessoas vieram tocar num machucado que já é meu, e isso é proposital na estrutura do universo para que agora eu perceba que eu tenho um machucado e a partir de eu saber que eu tenho esse machucado, eu olho para o machucado e não mando embora o dentista. Não culpo o carteiro. O carteiro está me trazendo uma carta que eu não gosto. E, na verdade, a gente fala assim, não gostei desse carteiro. Se ele aparecer de novo, nem vou atender. Não é assim que a gente faz com as pessoas que a gente não gosta? Sim. Eu tiro essa da frente, mas aí o que acontece? Existe uma mensagem através dessa pessoa que eu não gosto. Então a gente usa muito uma ferramenta na Cabala que isso vai para a vida inteira. Quando alguma coisa me incomoda, já vou dar essa ferramenta para vocês. O que a gente faz? Pausa. E eu gosto de fazer isso nos cursos, eu faço esse exercício. Imagina que alguém pegou a sua vaga na garagem que você estava entrando para entrar nela. Pausa, não responde. E fala, que maravilha. Gente, mas como assim, que maravilha? Na verdade, quem fala pausa é o nosso corpo. Tá. E quem fala maravilha é a nossa alma. Porque agora eu começo a perceber que tem uma mensagem para mim
nesta situação. Por trás disso, por mais incômodo que possa ser naquele momento, existe um aprendizado naquele contexto. Exatamente. E não estou falando que a pessoa que pegou a sua vaga está correta em pegar a sua vaga. Não é isso. Não é isso. Uhum. Mas, olha só, isso, como eu posso interpretar, eu falo assim, puxa, que coisa desagradável, né? Você pegar a vaga de uma outra pessoa. Puxa, que chato. Eu não quero fazer isso na minha vida. Então você vê que existem coisas que a gente precisa ver para que a gente escolha quem eu quero ser. Então eu não estou falando que ele está certo. Muito pelo contrário, eu já estou definindo na minha vida que este tipo de comportamento eu não quero. Certo. Então é assim que o Criador age conosco. Agora, essa questão do pausar, né, que a gente pode fazer a cada momento que vier uma circunstância desafiadora, dessas que acabam apertando nossos botões, né? Exatamente. E a gente ficaria irritado, nervoso, né? Daria um piti, né? Dependendo aí da circunstância. Então, tudo isso dá uma oportunidade para a gente de escolher se a gente quer ser reativo ou proativo dentro do contexto, né? Exatamente isso, Edu. A gente fala na Cabala que a gente só tem 2 escolhas na vida, gente. 2. Edu, você pode acreditar que a gente só tem 2 escolhas? Eu acredito. Porque a gente fala tanto que a gente Sim. escolhe e, na verdade, a gente não escolhe nada, porque nós somos um programa, nós somos um robô, que, de acordo com as nossas experiências de vida, a gente já tem uma resposta pronta. Inteligência artificial é isso. Existe um banco de dados, cada um de nós é um banco de dados. Então, a minha resposta é extremamente previsível diante das experiências. Faz sentido ou não faz? Faz sentido. Então, lógico. Na verdade, as nossas únicas escolhas são 2. Se eu vou ser reativo, então tudo me incomoda, eu vou reclamar, vou me achar vítima, vou achar que é injusto, porque eu só estou analisando aquele pedacinho que eu estou vendo. Então imagina que você entra num filme, no meio do filme, e você vê o bandido matar o mocinho, mas você acredita que o bandido é o mocinho. E você está lá torcendo. Todo mundo que começou o filme vai vaiar para você, porque você está torcendo para o lado errado. Mas como você entrou só naquele pedacinho, você não sabe. E aí sua visão é limitada, sua né? visão é extremamente limitada. Então, essa é a situação. Então, quando eu faço a pausa, eu me lembro que eu estou entrando no meio de um filme. Eu não estou vendo a figura completa. Então, eu preciso pausar e falar para mim, calma, eu estou no meio do filme, eu não sei. Na hora que eu faço essa pausa, eu começo a entrar na minha escolha. Eu começo a ter a opção da escolha. Se eu não faço a pausa, eu automaticamente sou reativo. Exatamente. Você vai pelo impulso. Você vai pelo impulso. Pela emoção, pelo calor do momento. E o que é o nosso impulso? É o impulso do corpo, dos 5 sentidos. Eu quero me sentir bem. Então eu não tenho escolha. Eu ajo no meu instinto animal. Mas nós viemos com livre-arbítrio. Então, quando eu só reajo na minha vida, eu estou no contrafluxo das bênçãos. Por isso que eu não quero ser reativo, porque ser reativo é bom. Dá energia naquele momento, eu me sinto reivindicada, eu me sinto bem. É o mais prático, né? É o mais prático, é o mais fácil, né? Sim. E eu recebo aquilo que a gente chama na Cabala de gratificação instantânea. Naquele Imediata, momento eu me né? sinto bem.
Mas logo depois vem aquela baixa, e eu até penso, puxa, será que eu precisava explodir desse jeito, né? Você vê por quê? Porque a gente está na época de aquário, a gente começa a refletir mais, o mundo está mudando. Sim. O mundo, o Criador, ele nos fala, nós vamos chegar à felicidade sim, e também por duas escolhas, pelo amor ou pela dor. Então, cabe a nós ver o que a gente quer escolher. Se eu continuo a ser reativo, eu vou aprender pela dor, porque quantas coisas a gente não aprende pela dor. É verdade. Não é? Então, qual é o interesse em ser proativo? É meu. Eu não estou fazendo pelo outro. Essa é a confusão. A gente acha que se eu não reclamar com o outro, disser que ele está errado, culpar ele, eu sou a fraca. Não, gente, eu sou a forte. Eu sou a forte porque eu não estou reagindo aos meus instintos animais. Eu estou escolhendo com a minha consciência, com a minha alma. Não, peraí, eu sei que tem um aprendizado aqui, eu quero ver o aprendizado. Não estou falando que você não precisa lidar com a situação, você vai lidar, mas depois dessa interiorização de o que é tudo isso. Que vai te permitir até que você use as palavras certas, adequadas, e que o resultado seja outro, que pode parecer até um milagre, porque de repente você seria estúpido, a pessoa também seria, a relação acabaria e você depois ficaria com aquele vazio e pensaria, poxa, eu poderia ter lidado com isso de uma outra forma. Mas aí ao passo que você não age naquele momento, você para, analisa, como que é interessante de lidar com isso, né? Às vezes a gente até dá um tempo antes de tomar a decisão, vai tomar um sorvete, um café, tira a cabeça um pouco daquilo para arejar e aí você volta para a situação para fazer a escolha, né? E milagres acontecem, gente, né? nesse ínterim, porque de repente uma situação que poderia acontecer de modo caótico, ruim, se transforma, né, Luna? Se transforma. E sabe qual é o milagre? Quando a gente fala de milagre, é porque cada vez que eu faço a pausa, eu estou agindo contra a minha natureza. E o que é um milagre? É uma coisa que é fora do meu habitual. Então, automaticamente, quando eu mudo a minha posição na história, o milagre acontece. Porque é o desconhecido, mas eu preciso fazer o desconhecido. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Nossa, eu quero responder aquele e-mail agora, que tá tudo errado, não é nada disso. Não, para. Olha só, aquilo é só uma oportunidade para você revelar um milagre. Essa é a essência. Não manda o áudio na hora no WhatsApp, segura o dedo, congela a ação, né? Você não precisa fazer isso naquele momento, né? Você vê que hoje a gente tem até uma vantagem, que a gente escreve. Antigamente a gente já ligava e falava com a pessoa. Exato. Agora tudo é por e-mail. Então, no que você escreveu a resposta daquele e-mail, a gente agora já lê de novo, é ou não é? Aí quando a gente começa a reler, fala, não, peraí, já não é bem assim. Por quê? Porque já passou alguns minutos daquela situação. Você já começou a sair do pico da reatividade. E o ideal é isso que você falou, levanta, vai tomar uma água, vai tomar um café, vai dar uma volta. Quando você volta, você tem a oportunidade de estar diferente, de colocar consciência. O que eu quero? Eu quero agregar ou eu quero brigar com essa pessoa? Eu quero tirar ela da minha vida? E normalmente a gente vai entender que a gente veio nesse mundo para se relacionar e os relacionamentos são a nossa oportunidade de exercitar o nosso amor. Agora tem uma coisa, em relação a essa parte dos relacionamentos, gente, tem um assunto polêmico também. É quando uma pessoa irrita muito você, né? Aquele colega do trabalho, aquela pessoa com quem você é obrigado a conviver, né? E que talvez você parasse nesse momento, né, e escolhesse uma outra coisa, né, se você pudesse. Eu não gostaria de conviver com essa pessoa, né, se eu puder escolher, racionalmente falando nesse momento, eu não gostaria de conviver com esse meu colega, porque é uma pessoa que me irrita, que me incomoda, que lida com as coisas de um jeito totalmente diferente do que eu lidaria. Há um princípio que fala
que quando uma pessoa incomoda muito a gente, é porque a gente tem algo ali a ser trabalhado com aquela pessoa, ou quiçá seja um espelho e que de repente a gente tem alguns desses traços. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam de jeito algum, de forma alguma, eu não tenho nada a ver, eu não suporto, né, a pessoa em questão. O que você poderia falar pra gente sobre isso? Nossa, isso é demais, é incrível, acontece demais. Então, se a gente voltar um pouquinho, eu sempre falo que são 3 pilares. O Criador, ele quer nos dar tudo, gente. Essa é a máxima. Ele quer nos dar tudo, ponto. E ele, na verdade, é a mesma energia que me manda as coisas que eu gosto e me manda as coisas que eu não gosto, ok? Vem da mesma energia. E o princípio é um só, ele quer o meu bem. Então, na verdade, ele não vai me mandar uma pessoa para atrapalhar a minha vida. Eu posso achar que essa pessoa está me atrapalhando. Bom, então esse é o primeiro princípio. Então, como a vida é uma conquista, eu estou num jogo, ok? Então, cada ser humano vem para esse mundo com uma missão. A gente chama de Tikkun. Você pode chamar, é um tipo de karma, é um pouco mais do que isso. E até o nosso signo, ele nos dá pista desse nosso trabalho. Então, eu tenho uma característica e eu vim trabalhar esta característica, transformar esta característica, mas eu não sei. Então, vou dar um exemplo. Eu sou capricorniana, ok? Ok. Eu gosto de tudo certinho, eu gosto de coisas rápidas. Estruturado, planejado. Exato. Sabe, tá tudo certo. Então, o que acontece? Se vem uma pessoa trabalhar comigo e ela é desorganizada ou ela é lenta, eu já falo assim, não. Essa é a pessoa errada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou mandar essa pessoa embora porque ela é muito lenta. Mas olha só, eu não sei que esta necessidade obsessiva de querer que tudo seja do meu jeito, da minha forma, essa impaciência, também está atrapalhando a minha vida. Eu não sei. Eu acho que o problema sempre é do outro. Eu estou fazendo minha coisa certa, mas o outro é que não está seguindo aquilo que eu estou falando. Então, o que eu faço? Eu falo, não, essa pessoa é muito lenta, vou contratar uma outra pessoa. Mas se eu preciso perceber na minha vida que eu estou sem tolerância, que isso está trazendo mal para mim, porque eu estou perdendo oportunidades, relacionamentos, trabalhos, conexões, porque eu não estou vendo esta intolerância atrapalhar a minha vida, eu vou continuar assim. Então, o que o Criador faz? Lembra que ele não manda o e-mail? Eu preciso ver que eu estou intolerante. Então, eu preciso que entre na minha vida o quê? A pessoa lenta. Para fazer eu refletir e, quem sabe, desenvolver a tolerância. Exato. Então, aquela pessoa que eu não gosto tem 2 formas de ver. Ou ela faz exatamente aquelas mesmas coisas que eu faço, que eu não gosto. Então a gente se identifica. Nossa, gente, que horror. Ela me lembra que eu também faço isso e, nossa, igualzinho, é horrível. Quero me livrar disso, mas não consigo. Então aquela pessoa está lá para me lembrar disso. Então a gente fala que é o espelho, por isso que eu não gosto. Essa é fácil de reconhecer. Agora, aquela que faz uma coisa que eu decididamente não faço. Eu não sou lenta que nem aquela pessoa. Imagina, você vai falar que tem a ver comigo? Mas olha onde tem a ver comigo. É para que eu perceba que ela desperta algo em mim. Porque olha só,
Você já percebeu que a mesma pessoa, se a gente trabalhar no mesmo lugar, essa mesma pessoa pode incomodar a mim e não incomodar você? Você já pensou nisso? Pois é. Não acontece? Acontece. Eu chego e falo para você, Edu, não suporto aquela pessoa. Você fala, nossa, mas eu trabalho tão bem com ela, o que acontece? Por quê? Porque a gente tem até uma brincadeira que a gente fala na Cabala. Se aquilo te incomodou, é porque a bola está com você. Porque se não tem a ver com algo dentro de você, essa pessoa não vai te incomodar. Então, esse é o pulo do gato. Tá. Na hora que eu percebo que alguém me incomoda, não estou falando que eu sou igual, mas eu preciso agora começar a pensar por que ela me incomoda. Então isso é válido para você aí de casa, viu? Que tem aquela pessoa no trabalho, ou na família, ou aquele vizinho que te incomoda bastante, pode ser que você tenha algo aí a desenvolver ou aprender com essa pessoa. Agora, tem uma outra coisa também que eu vou aproveitar para te perguntar, que é em relação parece que quando a gente vai, que nem no jogo, no videogame, você pula de fase, você vai para o outro round, parece que vai se tornando mais difícil jogar esse jogo. E isso também é uma coisa, gente, que parece que quando a gente está desenvolvendo a nossa consciência, entendendo um pouco sobre essas regras do jogo da vida, né, que nos desafia diariamente, a sensação que dá é que vai ficando mais difícil também os desafios. Isso acontece, né? E a Cabala também explica isso, não é? Sim, total. Porque olha só, a vida é um processo de aprendizado. E a gente aprende que a gente vive em realidades paralelas, né? Então a gente fala muito em Cabala sobre destino ou escolha, né? Será que a gente tem livre-arbítrio ou a vida está predestinada? Então, eu explico com uma outra parábola. Para quem mora aqui em São Paulo, conhece o Cinemark, né? Então, um conjunto de várias salas de cinema, ok? Isso, ok. Cada sala está passando um filme. Eu não posso entrar na sala depois que eu entrei e sentei para assistir aquele filme. Eu não posso nem mudar os personagens, nem a música, nem o enredo. Eu não posso mudar nada depois que eu entrei na sala, ok? Ok. Mas o que eu posso fazer se eu não gostei daquele filme? O que eu posso fazer? Mudar de sala? Muito bem, eu preciso sair, mudar de sala e escolher um filme onde eu goste mais da música, dos personagens, do enredo. Mas olha só, mesmo esses filmes que estão passando ali, eu não estou gostando muito. Então, eu preciso sair, eu preciso procurar um lugar onde está passando um filme que eu goste. E eu preciso ir até lá assistir o filme. Então, dá para perceber que todas as mudanças que eu quero que aconteçam na nossa vida, na minha vida, dependem da atitude que eu vou tomar em relação. Então, eu posso ir na sala ao lado, que é mais cômodo, eu vou assistir um filme um pouquinho melhor, mas estou saindo só um pouquinho da minha zona de conforto. Ou eu posso ir para o outro lado da cidade, que vai me dar um maior trabalho, mas eu vou assistir aquele filme maravilhoso que eu quero. Sim. Então, a vida é medida pelo esforço que a gente faz, o trabalho que eu faço para mudar a minha realidade. Mas olha só, a escolha, de novo, ela só está antes da sala. Depois que eu entrei na sala, eu não tenho mais mudança. Já é previsível, meu destino está traçado. Perfeito. Então, meu livre-arbítrio é aqui. É antes. É antes. E muitas vezes, o que a gente quer? A gente quer entrar na sala, mudar os atores, mudar o filme, mudar o cenário. Aí não dá, gente. A gente já entrou na sala.
eu preciso sair da sala. Eu preciso sair daquela estrutura. Porque a gente fala assim, né? Tem uma coisa muito... Puxa, meu chefe é muito duro, ele não me reconhece, ele não me dá aumento, ele não isso, aquilo. As coisas não mudam, aqui Exato. vai ser sempre assim. A gente não escuta isso? Então, para pensar. Eu estou colocando a minha felicidade, a minha plenitude na mão de outra pessoa. Só se o meu chefe me reconhecer, só se o meu chefe me der o aumento, só se a minha amiga pedir desculpa, só se... Gente, então, o que acontece? Eu sou infeliz. Por quê? Porque eu estou presa a uma realidade externa. Eu não posso controlar o outro. Mas eu posso sair da sala do filme. Exatamente. Eu não posso controlar os personagens, mas eu posso escolher sair da sala. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Então, o que a Cabala traz de incrível na minha vida? Eu começo a perceber que eu posso sim pegar as rédeas da minha vida na minha mão e eu ser a pessoa que está guiando. Funciona, gente. O que eu posso dizer para vocês é que funciona e muito bem, ajuda você a alquimizar a sua vida, é uma consciência transformadora. Eu vou pedir para a Luna falar um pouquinho para a gente sobre o Cabala Centre, para que as pessoas possam conhecer e que ela dê algumas indicações de leitura também. Temos aí 5 minutinhos de programa, então vamos passar um serviço para você agora, porque de repente você se interessou por esse tema e quer ir mais a fundo. Como que o pessoal faz, Luna? Maravilhoso, Edu. Então, olha só, voltando um pouco, o Cabala Centre é uma instituição sem fins lucrativos que visa simplesmente não ensinar Cabala. O Cabala Centre visa acabar com o caos do mundo. Aí você vai falar para mim, como assim, né? Quem sou eu para acabar com o caos do mundo? Sim, na verdade, o caos do mundo, ele existe porque eu e a população inteira não sabemos como lidar com as situações. Então, o que o Cabala Centre faz? Através de cursos, a gente fornece ferramentas aos alunos que eles podem aplicar no dia a dia de como entender o funcionamento deste universo. E a primeira coisa que a gente fala na primeira aula é assim: não acredite em nada do que eu estou falando. Põe em prática na sua vida para ver se funciona. Porque olha só, a Cabala, eu preciso do conhecimento para ter a oportunidade. Então, outra historinha. Imagina que a sua loja de preferência está com 70% de promoção. Então, a primeira coisa para você tirar proveito disso é saber desta notícia, não é? Sim. Só isso é suficiente? Não. Não. O que eu preciso fazer? Preciso ir. Preciso ir até a loja. Se eu só for até a loja, é suficiente? Também não. Também não. Eu preciso escolher aquilo que eu quero. Se eu escolher, é suficiente? Também não. Também não. Eu preciso ter o dinheiro para comprar. Para comprar aquilo que eu quero. Então, a Cabala, ela nos ensina a primeira coisa. Ela fala assim para você: a sua loja de preferência está em promoção. O resto nós temos que fazer. Então, ela nos dá as ferramentas para que a gente possa se mover para ir até a loja, ter esta vontade, para a gente saber escolher o que é melhor eu comprar e para eu poder fazer esse dinheiro para ter o dinheiro para comprar. Então você vê que todas as ações, elas exigem um esforço meu. E olha só, quando eu aprendo, é meu esse conhecimento. Sim. Então, na verdade, o Cabala Centre, ele tem sedes no mundo inteiro.
em Nova York, em Miami, em Boca, em Los Angeles, em Londres, em Moscou, em Paris, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Uruguai, Argentina, enfim, pense num lugar onde a gente não tem centros físicos, a gente tem grupos de estudos. E qual é o intuito? É que através da mudança pessoal de cada um de nós, a gente consiga uma massa crítica que vai mudar esse mundo para melhor. Então, na verdade, o conceito do Kabbalah Centre é acender a luz no mundo. Então, eu acendo a minha vela e com a minha vela acesa, eu acendo as outras velas. E o que acontece? A gente ilumina um recinto. A gente ilumina sem diminuir a minha luz. Exatamente. Então, o propósito do Kabbalah Centre é isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem sede em São Paulo, na Alameda Franca 447. A gente tem cursos que são blocos, a gente chama de Kabbalah 1, 2, 3, enfim, são blocos de 10 aulas, uma vez por semana. A gente tem vários seminários, a gente tem encontros, a gente tem cursos online, então as coisas são presencial e online. Tá tudo no site. Tá tudo no site, kabbalahcentre.br. E, na verdade, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é um site de todo o Kabbalah do mundo inteiro, com aulas de professores do mundo inteiro, em todas as línguas, inclusive português, e que se você se torna sócio desse clube, você tem acesso a tudo isso, Edu. E, na verdade, você tem 14 dias para experimentar coisa boa. Fazer um teste. E depois você tem uma mensalidade muito pequena para se associar e estar sempre recebendo esse conteúdo. Muito legal. Então, esse site é o kabbalah.com. Quando você entrar no site kabbalahcentre.br, você vai ter essa oportunidade. Tá. A gente tem o Instagram do Kabbalah Centre e tem o meu Instagram, né, Edu? Que é o @Luna_Kabbalah. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Siga lá, Luna_Kabbalah. Na verdade, meu nome é Luna, mas se escreve Louna. Então, isso é muito importante, porque aí a gente vai procurar o nome certo. E tá certo, se escreve Louna, mas se fala Luna. Então, assim, eu convido a todos vocês que quiserem melhorar a sua vida, ser mais felizes, porque esse é o nosso direito de nascença, gente. É isso aí. Luna, eu quero agradecer muito sua presença, obrigado pela vinda. Fizemos praticamente um especial aqui de Kabbalah para introduzir o assunto a você, mas eu quero deixar o convite para no próximo ano você voltar, quem sabe estar aqui conosco para falarmos sobre o Zohar, que não deu tempo hoje, e tantas outras coisas da Kabbalah que certamente vão ajudar aí na sua mudança de vida, viu? Gente, o programa está chegando ao fim, eu vou me despedir, deixando aqui a gratidão, né, pela sua audiência, e a gente se vê amanhã, hein, às 10h30. Que você tenha um excelente dia repleto de bênçãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.